E aí, irmãos e irmãs que acompanham o canal do Batatinha Comics. Hoje eu venho dar continuidade ao programa Novo Leitor Bonelli, onde eu apresento leituras da editora Bonelli, que são publicadas aqui no Brasil por diversas editoras, mas eu diria que majoritariamente pela editora Mitos, que é quem detém os direitos dos maiores personagens da Bonelli. E eu tô lendo aos poucos esses personagens, essas diversas séries, e tô trazendo aqui as minhas impressões sobre cada um deles, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre Mágico Vento. Mágico Vento é uma criação do Gianfranco Manfredi, tá aqui o nome dele, que é um autor bem conhecido, eu acho que aqui no Brasil, por quem lê esse tipo de material. Ele publicou aqui pelo Pipoca e Nanquim o Procurador, desenhado pelo Pedro Mauro, desenhista brasileiro também, né, bem conhecido por esse público. O Manfredi tem vários outros trabalhos publicados aqui no Brasil, como HQs de Tex. Tem recentemente o Tex Anual número 23, o Tex Gigante número 38, tem um Tex Gold, que é Na Trilha do Oregon, que é do Gianfranco Manfredi, além de outros personagens, outros encadernados, de histórias fechadas, como Coney Island e outras coisas, enfim. A criação mais importante dele, mais conhecida, é o Mágico Vento, que aqui no Brasil já foi publicado, se eu não me engano, completo em formatinhos. Depois começou a ser publicado em formato italiano, preto e branco, pela editora Mitos, e foi até o número 15 e parou por ali. E quem colecionou aquela série ali está a ver navios até hoje. E aí a editora Mitos também trouxe as edições Deluxe, que são essas edições em capa dura, um formato bem grandão, e cada volume desse engloba duas histórias das edições italianas. Isso aqui foi até o número 12 e encerrou, porque elas são histórias coloridas, como você pode ver aqui, ó. E essas histórias coloridas, elas têm prazo de validade. Então, apenas algumas histórias foram colorizadas lá na Itália, e foi até o número 25, se eu não me engano, e aqui no Brasil foi publicado até o número 24 nesse formato 2:1. Então, no número 12 das edições Deluxe da Mitos aqui no Brasil encerrou a publicação desse material, e a gente está ainda na espera aí do que vai acontecer com o Mágico Vento a partir de agora, né? Se o formato italiano vai ser retomado, ou se talvez esse formato capa dura com duas histórias poderia ser continuado com histórias em preto e branco, que para mim seria o ideal. Eu ia adorar ter essa série completa nesse formato aqui, apesar de que eu acho que a chance disso acontecer é muito baixa, porque as vendas aí não estão boas de vários personagens Bonelli. O Mágico Vento está num processo de renegociação, alguma coisa assim, que a Mitos anunciou. Então, acho que é difícil a gente ter a continuidade dessa série aqui. Já devemos ficar felizes pelo que tem, né? Então tem 12 edições essa daqui, que equivalem a 24 histórias do formato italiano, e são muito boas, muito, muito, muito mesmo. O que é o Mágico Vento? Mágico Vento é uma história de faroeste, mas voltada para o sobrenatural, para o misticismo, para o esquisito, para o inexplicável, uma espécie de arquivo X do mundo do faroeste. Enquanto no Tex a maioria das histórias são realistas, no Mágico Vento a gente tem o contrário. A maioria das histórias possuem elementos sobrenaturais. Essas histórias sobrenaturais, elas envolvem espíritos, criaturas que não existem, míticas, monstros, lobisomens, enfim, tudo que é coisa sobrenatural que possa ser colocada dentro desse contexto aqui tem nessas histórias. Mas quem é o Mágico Vento? Antes de mais nada, né? Mágico Vento, esse personagem aqui também conhecido como Ned Ellis, ele era um soldado que, após um suposto acidente de trem, perde a memória e é levado pelos indígenas para uma aldeia onde ele é tratado e criado como um deles. É um cara adulto e tal, mas é criado ali como um deles. E a partir daquele momento ele
começa a se apresentar com essa alcunha de Mágico Vento, que é o nome indígena dele, e trabalhar para o benefício, para o bem-estar da tribo indígena dele. Nessa primeira história, Fort Ghost, na verdade são duas histórias aqui, né? Na primeira, a gente tem toda essa apresentação do Mágico Vento, do passado dele, do acidente que ele sofreu. Depois do acidente do trem, ele é encontrado aqui, ó, o trem tá todo destruído, e ele é encontrado por esse índio aqui, que se chama Cavalo Manco. Ele é um xamã da aldeia e ele trata dos ferimentos do Mágico Vento, batiza o Ned Ellis de Mágico Vento, e aí a gente pula 3 anos no futuro. Aí a gente conhece outros personagens que virão a ser bem importantes para a história do Mágico Vento, que são os personagens secundários, né? Que é o Poe aqui, que ele tem esse nome ou esse apelido porque ele parece muito o Edgar Allan Poe, ele é um jornalista. A gente conhece também aquele que virá a ser o vilão da história, que é um grande magnata aqui dessa região. E nessa primeira história, a gente tem o Poe investigando uma situação envolvendo esse magnata, e o Ned Ellis acaba investigando a mesma coisa, e essa história se remete ao passado dele, e ele descobre um pouco de quem ele era, antes de ele ser Mágico Vento. Ele também descobre o que aconteceu para o acidente de trem ter sido causado. Não foi bem um acidente, né, como já é meio óbvio. E a história envolve misticismo, fantasmas, coisas desse estilo. É uma história bem legal para apresentar os personagens. Então ela termina com o personagem do Mágico Vento e do Poe juntos, e é uma parceria que vai durar durante toda a série, né, praticamente. A segunda história, aqui a gente tem 2 histórias, né, nesse encadernado. A segunda história, começa aqui na metade, chama Garras. A gente conhece outros personagens, ou pelo menos a gente tem mais contato com outros personagens que na primeira história são só mencionados. Um deles, que eu acho muito legal, muito divertido, é o Mata a Si Próprio, que é esse índio aqui. O Mata a Si Próprio, ele fala tudo ao contrário. Aqui, ó. É muito engraçado o diálogo desse indígena e com a tribo, com o Mágico Vento, com o Cavalo Manco. É realmente muito divertido. A história em si é pesada, né? Não é divertida, mas o personagem é divertido. A segunda história desse primeiro encadernado trata de um sequestro na aldeia. Uma das crianças desaparece e o Mata a Si Próprio resolve ir atrás dessa criança, descobrir o que aconteceu com ela, mas eles acham que que uma criatura está envolvida, que não foi uma coisa de ser humano, enfim. Realmente não é uma coisa de ser humano, tem bastante monstruosidade aqui, é uma história triste, pesada, o que na verdade é algo comum entre todas as histórias que eu li até agora do Mágico Vento, que foram esses 3 encadernados e equivalem a 6 histórias. Então esse primeiro encadernado a gente tem a introdução dos personagens e depois uma aventura que envolve o sequestro de uma criança da aldeia e um monstro bem legal. No segundo encadernado, que é esse aqui, Lei de Caridade, a gente tem 2 histórias também. A primeira é Lei de Caridade, que é uma história sobre essa personagem título, que ela cuida dos pobres, ela faz vários serviços humanitários e tal, mas o Poe tá fazendo uma investigação de corrupção que acaba levando a ela, e a gente acaba descobrindo que essa fachada de boa moça e de lei de caridade, como ela é conhecida, é na verdade só isso mesmo, uma fachada. Uma história interessante que foca mais no lado investigativo do Poe. Então em cada história a gente está tendo certas facetas dos personagens, ou foco em alguns personagens específicos. O primeiro é bastante no Mágico Vento, no passado dele. Na segunda história a gente tem foco no Mata a Si Próprio. Na terceira história a gente tem foco no Poe. E a quarta história, que eu gostei bastante, é uma história que envolve um monstro estilo Ataque dos Vermes Malditos. Aqui a gente vê, ó, a terra rachando embaixo do personagem. Esse monstro, ele causa um tremor quando ele chega. E aqui a gente vê ele saindo para fora da terra aqui, destruindo tudo em volta. Então parece bastante aquele filme Ataque dos Vermes Malditos. Esse monstro, ele é acordado porque estão perfurando a terra atrás de petróleo. E o Mágico Vento e o Poe acabam envolvidos na história da família que tá envolvida ali na extração do petróleo e sendo
destruída por esse monstro do estilo Verme Maldito ali. Uma história bem legal, eu gosto bastante desse tipo de aventura. O monstro, ele é bem Lovecraftiano, uma criatura das profundezas, um negócio inexplicável. Todas as histórias até agora que eu li, os indígenas, eles têm algum tipo de nome para os monstros que aparecem ou alguma lenda envolvida com eles, e não é diferente com essa história aqui. E depois, no terceiro encadernado, a gente tem uma única história. A gente tem duas histórias, na verdade, né? São dois números italianos, mas que contam uma única história, que é do Faca Comprida. Já na primeira página a gente tem um baita de um acontecimento que eu tenho certeza que vai marcar o Mágico Vento pro resto da vida dele, pro resto da série. E eu não vou mostrar porque é um gigantesco spoiler. Mas é uma história bem pessoal aqui, porque é pessoal pro Mágico Vento. Acontece que alguém muito próximo dele se fere e é ferido por esse Faca Comprida, que é esse vilão aqui. Aqui a gente tem, inclusive é o vilão que aparece na capa. É um vilão bem demoníaco, a gente tem umas cenas aqui super sinistras dele, ele tem um pacto com um deus demoníaco, um deus serpente. Aqui a gente tem uma cena dele já mais avançada na história, mas para mostrar um pouco como que funciona, né? Ele tem esse pacto com esse deus serpente e ele tem certos poderes bem cabulosos, né? Essa página aqui, nossa, é bem sinistra essa história aqui, bem terror. Gostei bastante, porque isso aqui é muito a minha pegada, então eu gosto bastante de Tex, mesmo as histórias realistas, mas o Mágico Vento, para mim, ele tá num outro nível, porque ele atinge justamente esse gênero que eu gosto tanto. Então, às vezes a pessoa quer ler Bonelli, mas, pô, não quero ler Tex, porque eu não gosto de faroeste, eu não quero ler Zagor, porque eu acho bobo. Leia Mágico Vento. Mágico Vento é, na minha opinião, a melhor, a mais consistente dessas histórias, desses personagens, dessas séries, para quem gosta do fantástico. Então, se você gosta de histórias fantasiosas, com terror, com elementos sobrenaturais, o Mágico Vento é a melhor pedida. Esses encadernados aqui da Mitos, eu acho que eles são encontráveis ainda, mesmo que você não encontre na própria loja da Mitos todos eles, ou na Amazon, encontra facilmente na Shopee, no Mercado Livre, na estante virtual. Não são encadernados difíceis ou caros de encontrar. O máximo que você vai pagar é o preço de capa, mas ainda assim vai conseguir com mais desconto. No caso aqui da minha cidade, tem na Comic Shop, na Jorelli, lá no centro de Floripa. Tem vários volumes dessa coleção capa dura aqui, vários volumes da coleção formato italiano também. E, mais recentemente, na época que já estava lançando essas edições aí, a gente teve uma nova série do Mágico Vento, chama Mágico Vento O Retorno. Foram 4 números, exatamente os mesmos 4 que foram publicados na Itália, em formato italiano, e a Mitos trouxe para cá nesse formato de 4 números. Eu não li ainda, porque ela acaba tendo spoilers do final da série. Tem gente que não liga muito para isso, mas eu tenho ainda muitas histórias do Mágico Vento para ler, para ter que ir atrás desse Mágico Vento Retorno. Se eventualmente a Mitos realmente não publicar mais Mágico Vento aqui no Brasil, que eu espero que não aconteça, eu vou atrás dessas histórias porque eu vou querer ter lido o que tem disponível, né? De qualquer forma, fica aí a recomendação, é uma série sensacional, personagens muito bem escritos, como sempre, a Bonelli ela tem um nível muito alto de desenhos, de roteiro, então quanto a isso você não precisa se preocupar, porque vai estar lendo um material de altíssima qualidade. Se você gostou do conteúdo, deixa um curtir aí, manda para os seus amigos que você acha que vão gostar também. Deixa um comentário, fala o que você acha de Mágico Vento, implora aí para Mitos nas redes sociais para que eles continuem, porque infelizmente a gente tem que ou implorar em rede social ou fazer com que outras pessoas comprem esse material para mostrar que as vendas estão lá. Senão eles estão sempre dizendo que não tem venda, que não tem interesse. Tem interesse sim, porque as pessoas querem mais Mágico Vento. E é isso aí, não se esqueça de se inscrever aí no canal e ficar de olho que se você gosta de Bonelli, esse programa novo Leitor Bonelli vai ter muita continuação aqui, vai ter muito material, muito Tex, Júlia, Martin Mister, Zagor, Mister No e tudo isso aí.